Hoje nós vamos falar a respeito de oração. Diga aleluia. Eu não sei se você se empolga com o tema, mas eu pessoalmente fico muito empolgado, porque quando Deus fala com o seu povo para orar, é porque algo de sobrenatural irá acontecer. Acontece que, na grande maioria daqueles que são igreja ou fazem parte da igreja, estão inativos, nulos, paralisados na sua vida de oração. Este assunto tem que trazer uma efervescência dentro do seu coração. O seu coração precisa palpitar, bater mais forte. Porque existe algo de sobrenatural que pode vir sobre a nossa vida e que não virá de outra maneira, senão através da oração. Quando nós falamos de oração, nós não estamos falando de algo mecânico, automático, sem vida. Nós estamos falando de algo espiritual e que eu e você, nós precisamos descobrir para vivermos uma vida na presença de Deus. Porque não existe presença se não houver oração em nossas vidas. É por esta razão que muitos na igreja estão fracos. É por esta razão que muitos estão desanimados, desmotivados, desencorajados, sem iniciativa. Porque o crente precisa deste oxigênio chamado oração para poder viver. O crente precisa deste combustível chamado oração para poder viver. Quando o irmão chega e conversa comigo, como pastor, eu sei se ele tem uma vida de oração ou tem falhado em buscar a presença de Deus para a sua vida. O sorriso apaga, o olhar fica sem brilho, o semblante cai. A pessoa vive uma vida reclusa, não é operante no reino de Deus. Porque isso só é possível através de uma vida de oração. E a igreja sabe que precisa orar. A igreja sabe que tem que orar. Acontece que a igreja justifica. Eu não consigo orar. Andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. A carne não quer orar. E você acha que pode viver sem oração. Você vai ter uma vida normal. Você não vai entrar no plano perfeito de Deus para a sua vida. Você vai, mas não vai muito longe. Você pode até estar salvo pela graça, misericórdia e favor de Deus. Mas o Senhor não quer que você seja simplesmente alguém que decora a sua igreja, alguém que ornamenta a sua igreja. Deus quer que você seja uma árvore frutífera, como aquela plantada na beira dos ribeiros, que frutifique na estação certa, no tempo de Deus, e que todo fruto seja para a honra e glória do Senhor. Algo muito triste é ser alguém sem fruto.
é ser alguém que não floresce, é ser alguém que não representa Cristo neste tempo profético. Este mundo está tão carente de Deus. Este mundo está tão carente da igreja. E nós temos um papel muito importante na história que está sendo escrita. Você não está aqui simplesmente por estar, como aqueles que no passado escreveram a história da igreja. Nós também estamos aqui escrevendo a história da igreja contemporânea, atual, contextualizada, mas não pode ser escrita por um povo frio, insensível, indiferente. Nós precisamos acordar, porque o avivamento não virá sem antes ter um despertamento. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja compreender algo que só pode compreender com a anuência do Espírito Santo. E como está a tua intimidade com Deus? Porque se você não tem intimidade com Deus, você não vai ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mestre, é o professor, é o ensinador, que vai te levar a ter uma vida espiritual diferente, com mais profundidade, com unção, com poder. Oração para nós não pode ser ladainha, repetição, algo morto. Nós tocamos o céu com a nossa oração. Imagine você, que se Deus pedisse algo para a igreja hoje, Deus diria: ore mais, ore. Pastor, isso está expresso na palavra. Eu estou falando de Deus falar com você de uma forma direta. Porque você pensa que oração tem o papel apenas de liberar para a sua vida aquilo que é da terra. O principal objetivo da oração é liberar aquilo que é do céu. E você precisa entender que, embora você esteja na terra, você é um ser espiritual e que está aqui de passagem, e que um dia voltará para a casa do Pai. E estamos aqui com um propósito santo e divino, com uma missão especial: é de salvar este mundo. E esta missão só é possível através da oração. Imagina Deus então falando com você. E Ele diz: filho, você tem pedido tantas coisas. Gostaria de lhe pedir algo hoje. Algo que você pode fazer. Algo que está ao seu alcance. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno que pode impedir você de orar, se você quiser. Se você se posicionar hoje em obediência a esta convocação, porque não pode ser somente um pedido, porque quando é apenas um mero pedido, cabe a você aceitar ou recusar.
Mas a igreja não pode viver sem oração. Eu não posso viver sem oração. Você não pode viver sem oração. A igreja não pode viver sem oração. A oração te protege, te livra, te guarda. A oração te blinda. A oração te faz permanecer de pé. A oração te sustenta. A oração te faz forte. A oração te faz único. A oração te reveste de unção. O que é unção? É a capacitação sobrenatural de Deus para vivermos aqui na terra a sua vontade. Por que é que você não ora então? É porque existe uma ação maligna, orquestrada por parte de Satanás, para que a igreja não ore. Você tem tempo para muitas coisas, mas não tem tempo para Deus. Você gasta o teu tempo, você queima o teu tempo, mas você não dedica o teu tempo de forma sábia para Deus. Você fica muito tempo no celular, navegando na internet. Você fica assistindo documentários, séries, filmes. Mas você não tem tempo para orar. O seu passatempo favorito, na tua hora de lazer, é tudo menos orar. Orar então não é uma prioridade para a igreja, porque Deus não é uma prioridade para nós. Nós estamos acostumados com a vida meramente religiosa, de virmos à igreja, entra, senta, escuta, sai, e não vive aquilo que só pode ser vivido através da oração. Sem oração, a palavra que você recebe morre. Sem oração, a palavra que você ouve não encontra lugar no teu coração, não transforma, não muda a sua vida. Sem oração, tudo vai ser como sempre foi, sem mudança, sem transformação. A oração, ela precisa nos despertar a ponto de compreendermos que a nossa paixão acabou, porque nos afastamos de Deus. Porque quem não ora está afastado de Deus, está distante de Deus. Você pode estar distante, afastado, desviado do Evangelho, mesmo sendo um frequentador de igreja, mesmo estando aqui, porque não é só isso. Eu aqui sou simplesmente uma seta que te aponta a direção, mas cabe a você dizer: Deus, me perdoa porque eu não oro, me perdoa porque não tenho me dedicado à oração, não tenho me disciplinado, não tenho me posicionado. Deus, eu quero ser determinado, perseverante, constante na minha vida de oração a partir de agora, porque eu não te conheço. Imagina só quantos aqui não conhecem a Deus de verdade. Pode conhecer a religião, mudou de igreja, mas a religião é a mesma coisa, não mudou. Não é só frequentar um lugar, é mais do que isso. Você precisa conhecer a este Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais,
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo a Bíblia. Porque se você não conhece a Bíblia, não vai conhecer a Deus. E se você não conhece a Deus, não vai conhecer o poder de Deus. Tem muitos que dizem, eu conheço a Deus, mas se não conhece a Bíblia, ele não conhece a Deus. Porque este Deus pode ser formatado do jeito dele. É por isso da xologia no meio da igreja. Não é uma teologia apurada, espiritual, revelada. É uma xologia. Por quê? Porque a minha fé deve estar respaldada na Bíblia. A Bíblia revela este Deus. A Bíblia me mostra este Deus. O problema é que a igreja não quer conhecer este Deus. Eu não gosto de ler. Eu tenho preguiça de ler. Pastor, a letra da Bíblia é muito pequena. Mas hoje você pode comprar uma Bíblia com letras gigantes, garrafais. Não é desculpa. Pastor, quando eu leio a Bíblia dá dor de cabeça. Ser liberto em nome de Jesus. Pastor, quando eu leio a Bíblia me dá sono. Pastor, eu leio só um versículo. Eu tiro uma palavra de manhã. Para de ser preguiçoso. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. Você precisa se familiarizar com a Bíblia. Você precisa incluir a Bíblia na sua dieta espiritual. Porque Deus vai falar no teu coração de acordo com a Bíblia. A tua fé ela deve estar fundamentada. A base, a estrutura da nossa fé está na Bíblia. Antigamente as pessoas aprendiam a ler na Bíblia. Chegavam na igreja e não sabiam ler. Eram alfabetizadas através do Espírito Santo, juntando letrinhas. E o desejo era tanto de aprender a ler a Bíblia, que conseguiam. A igreja hoje, ela está ressecada, ressequida, por conta da falta de oração. E nós achamos que oração não faz diferença. Sabe quando você ora? É quando aparece um problema. Aí você fica espiritual. Uau, uau. Eu preciso entrar em jejum. O jejum tem que fazer parte da tua vida. Não é para comprar Deus, não é para fazer barganha. O teu jejum não muda Deus, o teu jejum muda você. O jejum serve para você ter sensibilidade espiritual. O teu jejum serve para você ouvir Deus no teu espírito. O teu jejum serve para te dar autoridade espiritual, para você resistir às tentações do inimigo, vencer o pecado. Porque quando a igreja não ora, é uma igreja pecadora, não é uma igreja redimida, é uma igreja que não avança, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Isaías 59:2. Olha o que diz: mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Note, o seu pecado separa você de Deus, não Deus de você. Deus, Ele te ama. Se você clamar por Ele hoje e dizer: Deus, eu preciso quebrar essa morosidade, essa letargia, este ostracismo, eu preciso quebrar, eu não posso continuar vivendo desse jeito. Deus, me ajuda, Espírito Santo, me aviva. Aí sim, você vai viver uma outra realidade. Mas enquanto você for passivo, nada vai mudar. Obrigado. Enquanto você for passivo, nada vai mudar. Nós temos na igreja empresários que estavam à beira da falência, perdendo muito dinheiro, quase fechando a empresa. Quando eles conversaram comigo, eu disse: você tem orado? Por quê? Porque muitos pensam que empresário não ora, só dá dinheiro. E dando dinheiro, está tudo certo. Você ora. Antes de você começar a trabalhar, acorda mais cedo. Se tranca com Deus. Fala com Ele. Vai para a empresa. Se fecha na tua sala. Se tranca no escritório. Se derrama na presença de Deus. Porque quando a bênção vem, ela vem de uma forma completa, poderosa, sobrenatural. Aí você pensa que obedecendo os princípios do mundo, fazendo aquilo que está de acordo com a sua capacidade, habilitação, talento, está valendo. Você ouve de repente na internet: esta é a chave que vai abrir, que vai destravar, que vai virar, e está tudo certo. Não podemos fazer nada sem Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vou repetir: sem mim nada podeis fazer. Vou repetir: sem mim nada podeis fazer. 10% de oração, 10% de sucesso. 30% de oração, 30% de sucesso. 50% de oração, 50% de sucesso. 80% de oração, 80% de sucesso. 100% de oração, 100% de sucesso. Mas como que eu posso, pastor, viver orando? Oração é um estilo de vida. Oração é um estilo de vida. Você precisa estar ligado com este Deus o tempo todo. A tua vida precisa ser uma vida de oração. Temos o nosso particular, o nosso devocional, o nosso tempo a sós com Ele. Mas, quando você sai do quarto, você não diz assim: Deus, fica aí, que eu agora vou viver minha vida. Não, você está com Deus 24 horas por dia. E Deus está com você 24 horas por dia. Este é o princípio. Nós precisamos estabelecer a nossa vida na oração. Sem oração, você vai ficar frustrado, decepcionado, desiludido, derrotado, fracassado. Vai viver como aqueles vivem lá no mundo. É por isso que tem gente dentro da igreja, e hoje a gente fala que é normal, que é natural.
A pessoa está dentro da igreja, mas ela não crê que aquilo que é tão básico, básico dos básicos, pode mudar. Meu médico falou que é normal, que é natural, que é uma doença desse tempo. Não existe doença que a Bíblia não cure. O problema é que nós não oramos. É assim: Deus cura, sara, liberta, opera um milagre em nome de Jesus, amém. Esta não é uma oração que vai gerar milagre na tua vida. A oração que vai gerar milagre é quando você vem aqui no jardim de oração, sem ninguém te acompanhar, porque tem crente que diz assim: eu não sei orar. O Espírito Santo vai te ensinar, só tem uma forma de aprender a orar: orando. E se você precisar de alguém para estar te acompanhando, pode ser que você não tenha. Imagina Jesus, sai das águas, o Espírito Santo o leva para o deserto. Quem leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem que te traz para o jardim de oração? O Espírito Santo. Quem vai estar com você no momento da oração? O Espírito Santo. Quem vai te ajudar nas tuas fraquezas? O Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma forma também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Somente o Espírito pode nos ensinar. Nós somos estimulados a fazer qualquer coisa, menos orar. Quando alguém fala de um filme para você, ele fala tão empolgado que você diz: eu vou assistir, eu vou acompanhar a série, eu quero ver esse documentário. Quando alguém fala de uma comida para você, de um restaurante, de um lugar, você diz: eu vou conhecer. A pessoa consegue te influenciar de uma forma tão fácil. Mas quando nós falamos de oração, parece que você não se deixa influenciar. Uma das orações que você deve fazer para Deus é: a partir de hoje, eu quero ser um homem de oração. A partir de hoje, eu quero ser uma mulher de oração. Porque na medida que você realmente é de oração, quando você abrir a tua boca, milagres vão acontecer. Quando você impor as tuas mãos, quando você exercer a tua autoridade, quando você liberar a tua fé, milagres vão acontecer. Acontece que se você não tem uma vida com Deus, e oração representa o quê? Intimidade, relacionamento, proximidade. Eu preciso ser um com este Deus, a ponto que Ele use a minha boca, use a minha mão, use os meus pés, a ponto que eu compreenda o que é servi-lo, o que é pertencer a Ele. Porque muitas vezes, o que acontece é que muitos acham que Deus está a seu favor, como um bellboy, como um mensageiro. Quando você descobrir que oração não é só pedir, também é pedir. Quando falamos dos tipos de oração, no primeiro grupo está Deus. Quais os tipos de oração? Ação de graças, louvor e adoração. Ação de graças, você agradece a Deus pelo que Ele faz, presente. Louvor, você agradece a Deus pelo que Ele fez, passado. E adoração, você adora a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O que Deus significa na tua vida. Começa a pensar nisso. Escreve isso.
Desenvolve isso na tua personalidade, no teu caráter. O segundo grupo de oração, o foco é você. Tipos de oração: petição, não é pecado pedir. Consagração, dedicação e entrega quando você não sabe qual é a vontade de Deus. O terceiro grupo, outros. Você se coloca no lugar de uma outra pessoa e pleiteia a sua causa como se fosse sua. Nós não temos orado por alguém até vir as lágrimas, até chorarmos copiosamente. Deus, cura essa pessoa, ela está quase morrendo, em nome de Jesus, amém. Não é isso. Estamos falando de cravar o joelho no chão, colocar a cara no pó e ficar ali até o Espírito Santo vir. Olha, acabamos de ler Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza. Por quê? Não sabemos orar como convém. E diz mais: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis, eu igualmente devo interceder por outros com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito me levará a orar de forma sobrenatural. A oração pode começar de uma forma natural, mas ela deve terminar de uma forma sobrenatural. Muitas vezes eu oro e digo: Deus, me perdoa pelos meus olhos secos. Me perdoa pelos meus olhos secos, pelo meu coração endurecido. Me perdoa pela minha mente cauterizada. Me perdoa, porque se nós entendêssemos o que é estar na presença deste Deus, amados, nós já estaríamos chorando. A nossa alma estaria angustiada, porque o que nós estamos ouvindo é que este Deus é desprezado pela sua igreja. Nós não temos tempo para Ele. Ele fala e nós não ouvimos. Ele fala e nós não obedecemos. Ele nos manda, Ele nos envia e nós não vamos. Nós queremos ser abençoados. Dá carro, dá casa, dá apartamento, dá um melhor emprego, dá uma melhor condição financeira, dá promoção, dá uma vida desafogada. Eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Para de querer bênção e comece a orar: Deus, eu quero ser uma bênção. Quando Deus chama Abraão, diz para ele: Abraão, sê tu uma bênção. Quando você é uma bênção, tudo isso que você deseja no teu coração, você vai viver. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar. Se Ele não é prioridade na tua vida, você ainda não se converteu. Se Ele não está em primeiro lugar, você ainda não é dele. Nós estamos falando de amor, de aliança, de pacto, de um acordo. Hebreus fala de um melhor acordo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino de Deus, busca o próprio Deus, e a sua justiça e a sua palavra. E quando isso acontece, quando você anda debaixo deste princípio espiritual, todas
as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai precisar nem pedir, vai ser natural. A coisa vai acontecer. A palavra diz que o Senhor conhece a nossa necessidade antes mesmo de abrirmos a nossa boca para pedir. Ele já conhece. A palavra diz, olha o que está escrito em Isaías 59, 1. Eis que a minha mão, ou que a mão do Senhor, não está encolhida, para que não vos possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa te ouvir. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te ouvir. Mas primeiro, você precisa ouvi-lo. Quando você começa a orar, Deus vai começar a limpar a eira, o quintal, o pátio. Ele vai dizer, muda nisso, muda naquilo. Me permita transformar a tua vida aí. E você vai viver uma vida de consagração, separação, santidade. O problema da igreja que não ora é que ela não é uma igreja santa. Amados, eu sou pastor. Se eu parar de orar, eu fico carnal. Eu não posso parar de orar. Mesmo sendo pastor, principalmente sendo um pastor, eu preciso orar. E por mais que eu ore, parece que não é suficiente, porque existe uma sede, uma fome insaciável, onde você quer ficar com Deus, quer estar com Deus. Eu não sei você, mas às vezes eu estou num dia comum, normal, bate uma saudade dentro de mim, eu digo, eu sei o que o Senhor quer, aí eu me tranco para orar. Às vezes, a palavra não vem, às vezes, é só o estar, aí eu me jogo nos pés dele, aí eu fico ajoelhado, prostrado, e as lágrimas rolam, e eu digo, o Senhor está aqui, obrigado. É curtir aquela presença, é desfrutar daquele momento. Como é bom conhecê-lo, ó Deus. Como é bom estar na tua presença, Senhor. E aquele ambiente é tomado pela sua presença. Oh, rebalabashu recai alamanassa. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Faça deste momento um momento especial na tua vida. O Senhor te trouxe aqui hoje com um propósito. Cadeias estão sendo quebradas. Este principado que atua contra a igreja, que não quer deixar a igreja orar, a partir de hoje você vai ser chamado de homem de oração, mulher de oração. A partir de hoje você vai mudar. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. É você e Deus. Feche os teus olhos.
Nada pode distrair você. Você não precisa de estímulos externos. Deixa o Espírito marcar o teu coração. Deixa o Espírito tocar em você, te virar do avesso. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes você é tão resistente. Você está mais para o mundo do que para Deus. Deixa Ele te trazer de volta. Ouça nesta manhã a voz de Deus. Você é filho amado, filho querido. Volta. Volta para casa. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te limpar de pensamentos malignos, de sentimentos contrários. Deixa Deus te purificar nesta manhã. Deus precisa te santificar para uma vida de oração. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te purificar. Deixa Deus te santificar. Oh, rebalabasu recaia lamanassá. Vida dentro da igreja não pode ser uma vida morta. É a hora de você dizer: Deus, se revela a mim. Deus, fala que o teu servo ouve. É o teu momento de dizer: Deus, eu estou tão longe. Deus, eu quero voltar. Deus, me aceita. Deus, me restaura. Doce presença, presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Oh, rebalababahachalabassou. Quero falar como profeta que Deus está levantando neste tempo uma igreja que ainda não ora, mas o Espírito Santo de Deus tocará profundamente em corações que antes estavam frios e distantes de Deus. Quero profetizar que Deus te encontra e te levanta para conhecê-lo, e não tem outro jeito a não ser através da oração. Oh, rebalabassa requei calamanasso. Oh, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui para tocar você, para mudar a tua realidade. Oh, oh, rebalababahachalabanaiassá. Oh, não abra os olhos, fecha os olhos, se entrega. Oh, deixa Ele te renovar. Antes dele te colocar de pé, Ele vai te colocar de joelhos. Oh, rererê, oh, rororora, manabalababahachala, manassá, oh, rerê, orababaha, rererê, oh, rebalabassá. Ele está aqui. Ele está aqui. Deixa Ele te tocar. Chore. Deixe as lágrimas rolarem. Rasga o teu coração.
É hoje. Pode ser que a tua conversão aconteça agora. É hoje. É você e Deus. Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo neste lugar. Prisões estão sendo abertas. Pessoas estão sendo curadas. Liberações estão acontecendo nesta manhã. Salvação do seu ente querido, daquela pessoa que está afastada, com o coração endurecido. Deus está fazendo algo aqui. Deus recebe estas lágrimas. Deus recebe este clamor. Deus recebe esta súplica. Oh! Aleluias. Aleluia. 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 Levante as mãos. Cante. Aleluia. Louve. Aleluia. É você e Deus. Aleluia. 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 Este ambiente é um ambiente profético. Levante as suas mãos, abra sua boca, cante, louve, adore. Toda a igreja, não fique de boca fechada. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, receba nesta manhã o batismo de fogo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abra tua boca e comece a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Corre bala, chare, canda, laba, so, oh, recandeixara, bala, sa, oh, requecalamanaço. Não fique de boca fechada. Hoje é o dia do teu avivamento. Hoje é o dia do teu despertar. Oh, recebe mais, mais, mais. Corre balababa rachalabaço requeremalabaço. Mais. Se cheia. Corre lababa rachalabaço. Lucas. Corre balababa racha. Toca, Jesus. Toca. Mais. Toca, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Mais. Toca. Se cheia. Só em línguas. Corre, calabasta, recarabalabasta. Mais. Mais. Aleluia. Aleluia. Mais. Não saia daqui como você chegou. Não vá embora do jeito que você entrou. É tua decisão. É tua escolha. É você abrir a tua boca e dizer: eu quero. Eu recebo. Esta experiência é para você. Oh, deixa o Espírito Santo tocar você.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, presença. Oh, corre balabasu recai alabasa. Oh, elabasu recai alabasa. Cadê você? Se apresente para Deus. Esqueça quem está do seu lado. Levante a sua mão. Oh, abra a sua boca. Oh, rebalabasu recalabase, remerabalasu. Oh, oh, rebalabase, xalabasu. Se apresente a Deus. Cadê você? Você não pode ser mais um aqui. Você não pode ser mais um em casa. Oh, rebalabasu, recalabasu. Eu quero falar com você que está em casa. Eu não sei se a atmosfera que você tem aí é a mesma que nós temos aqui. Eu acredito que pode até ser. Depende do teu coração. Que o teu coração esteja sensível à voz do Espírito. Que algo de sobrenatural aconteça na tua vida a partir de hoje. Oh, recalabasu. Oh, rebalababere, rebalababas. Aleluia. 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 Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos, teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceite a nossa adoração. As nossas vidas no altar de Deus, confirma a nossa oração. Amém, Jesus.